Bom dia, irmãos e irmãs, a paz de Jesus e o amor de Maria. Amém? Hoje, dia 9 de dezembro de 2020, estamos vivendo a segunda semana do Advento. Tempo este que nos convida à preparação para a vinda do Senhor Jesus. Nos convida a estarmos nos preparando para a vinda do Messias. Estamos aqui reunidos nesta manhã, neste dia, para celebrarmos o dom da vida, para refletirmos, para ouvirmos tudo aquilo que o Senhor tem a trazer aos nossos corações e à nossa vida. Por isso estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, a primeira leitura de hoje, ela vem do livro do profeta Isaías, capítulo 40, dos versículos de 25 ao 31. O nosso salmo responsorial é o Salmo 102, que nos diz a resposta: bendize, ó minha alma, ao Senhor. E o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 11, dos versículos 28 a 30. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fadigados, sobre o peso dos vossos fardos. Eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus hoje nos convida a tomarmos a nossa cruz e segui-lo. Tantas e tantas vezes, diante das dificuldades que a vida nos apresenta, muitas vezes nos perguntamos ou nos questionamos por que tanta dificuldade. Seja ela uma dificuldade financeira, seja ela uma dificuldade na saúde, seja ela uma dificuldade de relacionamento dentro dos nossos lares, no nosso trabalho. Inúmeras pedras que ao longo do caminho de nossa vida estão no nosso caminho. Muitas vezes nos questionamos: por que a minha cruz é tão pesada? Muitas vezes a cruz do meu irmão, as dificuldades do meu irmão parecem leve, e aí eu fico olhando para a cruz do meu irmão, acho a cruz do meu irmão leve e a nossa pesada. Me vem uma história, quando estava refletindo esta passagem, que diz que a pessoa achava que a cruz dela era muito pesada, e aí foi reclamar com Deus, falando: Deus, essa minha cruz é muito pesada. Aí Deus, na sua misericórdia, na sua infinita bondade, ele olhou bem para aquela pessoa e falou assim: está vendo aquele monte ali de cruzes? Você pode deixar a sua lá e pegar qualquer uma que você quiser. Fique à vontade. E aquela pessoa foi lá, deixou a cruz dela e pegou uma cruz e achou muito pesada, e pegou outra cruz e achou pesada também. E assim ela foi testando inúmeras cruzes, até que no fim ela falou: não, esta é boa, é esta que eu vou carregar. Quando ela voltou e falou para Deus: ó Deus, eu já escolhi a minha cruz, é essa. Deus olhou fundo nos olhos daquela pessoa e disse: esta é a mesma cruz que você deixou lá. Ou seja, cada um de nós temos as nossas cruzes, temos o nosso fardo. Mas o nosso fardo, quando estamos na presença de Deus, ele se torna leve. Se nós carregarmos o fardo da vida, das dificuldades do dia a dia, muitas vezes cairemos e não teremos forças para nos levantar. Mas se estivermos próximo de Deus,
próximo a Jesus Cristo, na intimidade com o Senhor, essa cruz ela se tornará mais leve. Nós saberemos como lidar diante das inúmeras situações. Por isso Jesus vai dizer: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados, sob o peso dos vossos fardos, eu vos darei descanso. Jesus está nos convidando a segui-lo, a pegar a nossa cruz, pegar o nosso fardo e seguir Jesus. Teremos dificuldades? Sim, teremos. Com toda certeza teremos inúmeras dificuldades no seguimento de Jesus Cristo, assim como os discípulos tiveram, assim como inúmeros santos e santas ao longo da história, que se colocaram no serviço do reino de Deus, se colocaram a seguir fielmente Jesus, tiveram dificuldades, tiveram tropeços, tiveram fardos e cruzes pesadas. Mas quando nos colocamos no caminho do projeto do reino de Deus, a seguir Jesus, esse fardo ele se torna leve. Por isso Jesus nos convida a segui-lo. E ele vai nos dizer: pois eu sou manso e humilde de coração, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Portanto, meus irmãos e irmãs, não desanimemos diante das dificuldades que a vida nos coloca. Não desanimemos diante das pedras ao longo do nosso caminho. Nós devemos sim nos colocar no seguimento fiel à palavra de Deus, nos colocar a serviço do reino de Deus, pois quanto mais no caminho ao reino de Deus, mais próximos de Deus nós estivermos, mais leve se torna o nosso fardo. De maneira nenhuma ele será um fardo inexistente, mas ele será um fardo leve, como nos diz a palavra. Como nos diz disse a história agora há pouco, inúmeras cruzes, mas cada um de nós temos a nossa. E Deus não nos dá uma cruz maior do que aquela que podemos carregar. Ele não nos coloca um fardo do qual não somos capazes de suportar. Meus irmãos e minhas irmãs, a leitura de hoje, a palavra de hoje, nos convida a pegar a nossa cruz e seguir Jesus, pois seguindo Jesus, a nossa cruz, ela será leve e suave. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.